Bom dia, bom dia. Nossa live hoje devocional. Vamos para cima, tá? Dia a dia com Deus. Esse é o tema. Então você que estiver passando na live, ao vivo, estiver passando depois, encaminhe essa mensagem, porque essa mensagem é para alguém que está precisando. Com certeza nós todos precisamos. Então você que vai entrando, vai interagindo, vai deixando aí a sua pergunta, a sua palavra, vai deixando aí qual versículo você vai colocar em prática hoje. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos 5, 3. Há mais de 3 décadas, A.W. Tozer observou que a crescente complexidade da civilização moderna torna a vida devocional praticamente inviável. Essa afirmação ressoa ainda mais nos dias de hoje, na era dos smartphones, das redes sociais e de uma variedade de dispositivos tecnológicos, concebidos para poupar tempo, mas que, paradoxalmente, muitas vezes nos escravizam. No entanto, não são os aparelhos eletrônicos ou a tecnologia em si que prejudicam a nossa vida devocional. O verdadeiro obstáculo reside em nossos hábitos e na relutância em nos dedicarmos ao relacionamento com Deus. É uma questão de disposição do coração e reconhecer a importância de reservar um tempo de qualidade para o Pai em meio às demandas do cotidiano. Nós temos cada vez mais demandas, cada vez mais compromissos, cada vez mais tecnologia, cada vez mais smartphone, computador à nossa disposição. É um ritmo acelerado demais para que a gente pare e dedique um tempo a Deus. Então, se você esperar que esse tempo apareça, que caia no seu colo, não vai acontecer. Você vai estar cada vez mais atarefado. O importante é você reconhecer isso e dedicar um tempo a Deus. De preferência, já inicia o dia com Ele, de manhã. Tá? Ah, Luciano, não deu muito cedo. Não deu às 4h59, deu às 6, deu às 7. O importante é que você inicia. Hoje, por exemplo, só deu às 11, tá? Mas a gente não deixa de fazer. É fundamental admitir nossa falha em priorizar o tempo com Deus, em vez de nos perdermos em distrações supérfluas. O relacionamento com o Pai é mais essencial do que qualquer outra atividade que possamos considerar importante. Ou seja, é a primeira coisa. Bom dia, Igor. Que você deve fazer. Primeiro o reino, depois todo o resto. O relacionamento com Deus é o mais essencial. O relacionamento com Deus é o mais essencial. É mais essencial do que qualquer outra atividade que possamos considerar importante. Às vezes, nossos próprios pensamentos podem se tornar armas contra a nossa saúde emocional, destacando a necessidade de um plano deliberado para nutrir nosso relacionamento espiritual. O fato de você estar lendo Café com Deus Pai já diz muito a seu respeito. Ele é uma ferramenta valiosa nesse processo, ajudando-nos a cultivar uma conexão mais profunda com Deus. Fico muito feliz ao saber que juntos estamos contribuindo com o relacionamento com o Pai. Assim, como o alimento é vital para o corpo físico, o relacionamento com Deus é essencial para o nosso crescimento espiritual.
Portanto, comprometa-se a reservar um tempo diário para se dedicar à presença do Senhor, nutrindo sua alma e fortalecendo sua fé. Você tem que nutrir a sua alma. Domingos, faça um excepcional domingo, né? Um hoje excepcional. É essencial que você guarde um tempo para conversar com Deus. Mas se você tiver uma vivência com Deus, ainda melhor. Porque você não vai... Não é que você não dedica um tempo, não guarda um tempo para conversar com Ele, para orar e tal. Mas uma vivência com Deus é você estar o tempo todo respirando a conexão com Ele. É o tempo todo agradecendo. É o tempo todo conectado, de fato, com o hoje. Tudo que você está sentindo, está vendo, está enxergando, está conectando, as pessoas que vocês estão falando, os encontros, os desencontros, os problemas, tudo você tem que enxergar a presença de Deus. Traga para o seu mundo a presença de Deus e descubra o verdadeiro mundo preparado para você. A leitura de hoje é Salmos 4. Salmo 4, no livro de Salmos. Salmo 4. Para o mestre de música, com instrumentos de cordas, salmo davídico. Responda-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiças. Dá-me o alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E Provérbios de hoje, Provérbios 12. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Bom dia, Edcélia. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas o comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Bom dia, Lívia. Bom dia, Edson. Faça um excepcional domingo. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva
do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo romano. Eu assistindo ontem o The Chosen. Caramba, cada código. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelo mal. Mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. O fruto de sua boca, o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Então, esses são os conselhos de hoje, domingo, dia 12. Para você que passar aqui depois e está em Provérbios 12, esqueça se é domingo, se é sábado. O importante é que você vai fazer a leitura de hoje em diante, para o resto da sua vida, do capítulo 12, todos os dias 12 da sua vida. Caramba, Luciano, mas é muito. Como é muito? Você não sabe nem se vai viver até amanhã. Foca no hoje, é só por hoje, tá? Só por hoje você vai fazer a leitura. Só por hoje você vai procurar um versículo que te toca. Só por hoje você vai colocar em prática esse versículo. É só por hoje. Então eu quero trazer aqui desse versículo o seguinte: o homem prudente. Bom dia, Nena. De todo o capítulo 12, esse aqui. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. O homem prudente não fica despejando o que sabe. Simone, bom dia. Mas ele transborda o que sabe. Ninguém quer saber o título que você tem.
Ninguém quer saber o MBA que você tem, onde você estudou, qual é a sua qualificação. As pessoas querem o resultado da palavra que você transborda, tá? Se aquela palavra vai fazer um efeito, qualquer que seja na sua vida, na vida de alguém, essa palavra é muito poderosa. Essa palavra é de um homem prudente. Agora, o tolo, ele vai ficar despejando que tem isso, que fez aquilo, tal. E cadê o resultado? Quantas pessoas você transformou? Tá bom? Então, nós fizemos aí o devocional. A palavra-chave de hoje, do dia 12, é conexão, ou seja, conecte com alguém. E traga para o seu mundo a presença de Deus e descubra o verdadeiro mundo preparado para você. Todos os dias você faz uma conexão, tá? Seja simples, você não precisa achar palavras. Marília, faça um excepcional domingo, né? Você e sua família, Artuzão aí, forte abraço. Então, não precisa achar palavras mirabolantes, vamos lá, norma culta, né? Seja coloquial e seja entendido, tá? A importância é ser entendido. Jesus brigava, né? Brigava não, ele colocava muito em prática isso. E assistindo o The Shows nesses dias, eu e Carolzinha, tá? Carolzinha assistindo, eu fazendo perguntas, né? E ela bem interessada, eu deixo passar a cena e eu pergunto, filha, como era o nome daquele ali? Ele, pai, era Gessé. O nome daquele, né? Esse aqui é Mateus, tá? Explicando a ela o contexto, né? E ontem foi o dia do Sermão da Montanha. E ela, pai, o que é o Sermão da Montanha? Aí é uma reunião de pessoas. Aí quando abriu, né, aquela multidão, ela fez, nossa, pai. Analice, bom dia. Ela, nossa, pai, quanta gente, você está vendo quanta gente precisando ouvir Jesus? E ela fica prestando toda atenção em toda a cena, e teve uma hora que Jesus estava no meio e a multidão em volta, né? Aí ela fica vendo toda a perspectiva da cena, eu fico achando lindo isso, ela é muito observadora. E ela fez, pai, como é que ele está no centro, se ele veio da frente do monte e desceu para as pessoas? Então ela achou que assim, a perspectiva não estava batendo com a chegada, né? Isso, forma leve de transmitir a história. E aí ela achou isso, mas filha, porque é o seguinte, ele veio do monte, ele desceu o monte, foi até as pessoas, e o que ele estava falando era tão profundo, especial, que as pessoas se viraram para ele. Então quem estava na frente se virou, quem estava atrás já estava de frente e fez uma roda, ele ficou no meio. Elas, agora eu entendi. Ela gosta de entender, ela não gosta de perguntar e ficar no vácuo, né? A gente já fez um combinado, pai, toda vez que eu fizer uma pergunta você responde. Eu disse, tá bom, filha, foi um combinado. E aí essa é uma forma leve de passar, né? Você falou, uma forma leve de passar a história, né? A vida de Cristo e as coisas que ele realmente dava importância e que tinham importância. E desses dias para cá, justamente essas últimas cenas são ele rasgando a lei, né? Os fariseus muito preocupados, né, com a lei, com o sábado, que não pode isso, não pode aquilo, e ele derrubando as coisas. E as pessoas vivem seguindo uma crença porque outros disseram que todo mundo está fazendo. Ninguém se questiona, mas isso é verdade, isso é de fato o que Deus quer? E aí chegou uma hora que eles estavam voltando, né, as pessoas foram muito criticadas lá pelos fariseus, e no caminho tinha uma plantação de trigo assim, e Pedro, né, ainda Pedro com fome, né, aí foi lá e começou a comer, e os outros ficaram escandalizados. Não, mas não pode, é sábado. Aí Jesus fala, vocês podem, como quem diz assim, quem manda aqui sou eu sou o filho do homem. E aí o pessoal chegou lá, dos fariseus correndo, não pode, não sei o que, isso é uma blasfêmia. E aí ele disse, eu sou o filho do homem, eu posso. Aí ele está
tomando a palavra de Davi, não sei o que e tal. Como assim, não pode ser ele, não podia ser aquela figura que não era imponente, que não tinha cavalo, não tinha espada, nem nada. E ele disse, eu não vim para agradar, né? Porque Mateus saía lendo trechos do sermão e ficava meio assim, Jesus, calma aí, né? Isso aqui não está muito pesado não, isso aqui está... Ele fez, eu não vim aqui para agradar, eu vim para fazer o que tinha que ser feito. Se eu vim para mudar, eu vim fazer uma revolução. Aí ele fez, mas Jesus, como assim uma revolução? Mas vai causar briga? Eu disse, não, eu falei revolução, não falei revolta. Tá? É muito interessante você ver a comunicação, porque apesar de ser uma série, né, voltada para o cristianismo, você tem que estar atento, porque a comunicação às vezes ela é deturpada para, dependendo da agenda, né, eu fico muito ligado no que está sendo falado nas frases. E não é uma série, vamos dizer assim, 100% contaminada pelo sistema, mas ela é muito mais límpida do que muita coisa que a gente assiste por aí. E aí, ligado nesse negócio da comunicação, né? Eu fiz um anúncio, ô Edson, isso aqui vai para você. Um desses anúncios, né? Chegou alguém e fez assim, esse anúncio está errado. Recife, não é em Recife, é no Recife. Aí eu olhei assim, eu disse, eu vou responder o quê, né? Vou dar uma resposta mal criada, vou fazer o quê? E aí, eu já sabia da questão, eu sempre gostei muito de português, eu sabia que não era em Recife. Que de fato, na regra, é no Recife, tá? A gente vai para a gramática, é no Recife. Mas a gente tem que, assim, a comunicação está sendo entendida. O que é mais importante na comunicação? A regra ou ela ser eficiente, você entender. Lógico que ela ser eficiente, a mensagem foi passada. Esses detalhes é meramente preciosismo, porque, mas você não está na regra, você está na regra. Mas enfim, como a gente fala, isso é muito daqui, né? Como a gente fala, principalmente no sul, fala assim, em Recife, em Recife, em Recife, em Recife, em Recife. E a regra diz, porque Recife é o que? Um acidente. Então, o Recife é um acidente. Um acidente chama geológico, né? Eu acho, né? Sei lá. Então, está se referindo aos recifes, né? De corais. Então, seria no Recife. Só que a regra diz o seguinte: se você levar a ferro e fogo, você teria que falar, por exemplo, eu não vou em Alagoas, eu vou às Alagoas, tá? Eu não vou viajar para Minas Gerais, não, eu vou viajar para as Minas Gerais. Essa é a regra. Então Recife está na mesma regra, porque são minas, são lagoas, são recifes de corais. Só que a gente, meu Deus do céu, a gente ultrapassa essa comunicação, né? E aí eu não respondi, eu até apaguei a mensagem, depois eu podia ter respondido com essa regra, né? Dizendo, olha, você tá parecendo os fariseus, que está mais preocupado com o sábado do que com o milagre que foi realizado no sábado. Então, veja só, a grandiosidade do milagre que foi feito com Jessé. Hello, Gabriel, tudo bem? Então a grandiosidade do milagre que foi feito com Jessé, que passou 38 anos paralítico, de repente vai Jesus lá e faz o cara andar, e os caras estão preocupados porque foi no sábado, que no sábado, meu Deus, como assim? Que no sábado, o que é mais importante, é o sábado ou é o milagre? Não, é no sábado. Jesus veio quebrar tudo isso. E olha só, ele diz assim, mas Senhor, é o sábado, né? O Shabá. Aí ele faz, o sábado foi feito para o homem? As perguntas dele são fantásticas, né? O sábado foi feito para o homem
ou o homem para o sábado? Então, se alguém, né, vier com esse questionamento para você, você já sabe o que responder. O sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Jesus veio quebrar isso aí. É só seguir o que ele está dizendo, o exemplo dele, que toda a resposta você já tem. Não é? Então, se é no Recife, se é em Recife, se é na Recife, se é às Minas Gerais ou em Minas Gerais, em Alagoas ou nas Alagoas, pouco importa para a mensagem que eu quero passar para você. Ok? I'm going to sleep now. Eu não sei de onde você porque aqui são, que horas são? Meio-dia. Ok? Então vamos finalizar, que agora vamos para a próxima missão, que é a nossa, vamos pegar aqui acho que é a Ana que está buzinando. A próxima missão é a nossa live do livro, tá bom? Então todo mundo que passou aqui na live, tá o Edson, a Edcélia, pessoal da mentoria, por favor, vai lá no grupo e coloca as duas últimas, que a live de ontem, apesar de ter caído, ela tá valendo, tá? A primeira live, vocês computem aí para mim quem participou da live de ontem e a de hoje, para a gente fazer o somatório aí dos pontos, tá bom? Então, forte abraço, até mais tarde.